Oi, meu nome é Lana Bleicher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Esse vídeo é o terceiro de uma série em que eu falo sobre norma BNT para fazer referências bibliográficas. Nesse vídeo eu vou falar como é que a gente faz as referências de artigos de periódicos. Esse vídeo foi gravado em agosto de 2020. Então, a norma que a gente segue é a NBR 6023, que foi editada em 2018, portanto, a segunda edição. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui a muito tempo, veja se essa edição ainda é a que está valendo. Esse exemplo eu tirei da NBR 6023. Vamos olhar para ele para deduzir a regra? Vejam que desde essa palavra aqui até essa palavra aqui, tudo isso se refere aos autores desse artigo. Então, vocês veem que são muitos autores. Sempre começa pelo último sobrenome em letras maiúsculas, vírgula, depois vem o nome. Aqui, a opção de quem fez a referência foi fazer com o nome abreviado, mas nós já vimos nos vídeos anteriores que tanto é válido fazer com o nome abreviado como com o nome por extenso. Nós também já vimos que o que separa um autor do outro é o ponto e vírgula. E vocês veem aqui muitos autores, né? Tem Dória, tem Costa, tem Batista. Eu não sei se é Batista mesmo, se é Batista, mas a referência está exatamente assim, eu só fiz copiar. Ferreira, Menezes, Souza. Então, se vocês quisessem contar a quantidade de autores, vocês contariam por essas palavras que estão com sobrenomes em letras maiúsculas, até terminar. Aqui nós temos o título do artigo. O artigo começa com retículo peritonite, a primeira palavra, vai até caso. E aqui nós vemos que esse artigo tem tanto título quanto subtítulo, né? O subtítulo é esse, relato de caso. O título vai até a palavra bovino. Uma coisa é separada da outra por ponto e vírgula. Esse artigo está na revista que se chama Veterinária e Zootecnia. E vocês agora já podem entender que a revista é quem vai em negrito. Esse é um erro muito comum que o pessoal faz, confundir e colocar em negrito o título do artigo. Mas preste atenção que não é assim. O que vai em negrito é o título da revista. Em seguida, nós temos, vírgula, a cidade em que essa revista é publicada, outra vírgula, volume e número. Então, V se refere ao volume do exemplar, número se refere, o N se refere ao número, né? Depois vem as páginas em que esse artigo está, o ano de publicação, tudo isso, né, separado por vírgulas até chegar ao ponto. E esse artigo foi publicado num suplemento, essa informação vem por último, é o suplemento 3. Então, entendo aqui como é que funciona a disposição dos diferentes elementos, a ligação entre os diferentes elementos, para a gente fazer o exercício no próximo slide. Façam a referência desse artigo. Vocês estão vendo que tem uma autora somente, e aqui a informação está sendo passada já de maneira abreviada. O artigo tem título e subtítulo. Vocês também veem que a revista também tem título e subtítulo. O subtítulo é até bem grande. Vocês têm acesso ao nome da cidade onde foi publicada a revista, número. Vocês veem que aqui não tem volume, e essa é uma característica dessa revista, é a forma como essa revista é editada. Vocês têm as páginas, o ano de publicação. Então, deem um pause aqui nesse slide para pegar o caderno e fazer a referência, porque se vocês não praticarem, vocês não vão aprender nada, não adianta só ficar assistindo o vídeo. Essa é a referência daquele artigo, então foi extraído diretamente da NBR 6023. Verifiquem a ordem dos elementos, autora, título do artigo
e subtítulo. Depois vem o título da revista em negrito, o subtítulo da revista sem negrito. É uma lógica semelhante à que a gente aprendeu nos livros, estão lembrados? Em que somente título vai em negrito. Então, depois vem a cidade de publicação, número, página e ano de publicação. Essa revista é publicada de uma forma que não é mediante volumes, então simplesmente não coloco o volume, mas segue a ordenzinha tal como estava na regra que eu mostrei para vocês. Vou explicar um pouquinho melhor essa regra no próximo slide. Eu trouxe esse recorte da NBR 6023 para a gente recuperar quais são os elementos essenciais para fazer a referência de um artigo de periódico. Você, então, vai precisar ter autor do artigo, o título do artigo ou da matéria, porque essa regra, além de ser utilizada para artigos de periódicos científicos, também pode ser utilizado para matérias de jornais de grande circulação. Então, a regra é a mesma. Depois vem o subtítulo, quando for o caso, depois o título do periódico e o subtítulo, se for o caso, o local de publicação, numeração do ano e ou volume. Nós vimos então que alguns não têm algum dessa informação, número ou edição, tomo. Tomo não é muito comum da gente encontrar, os exemplos que a gente mostra em geral não trazem essa informação, depende de como a revista é editada, as páginas inicial e final daquele artigo que você está referindo e a data ou período de publicação. Então, algumas revistas têm um número por ano, basta informar o ano. Tem outras que são mensais, semestrais, tudo depende de como aquela revista é editada. E às vezes se faz necessário acrescentar elementos complementares, como foi o caso daquele exemplo que a gente viu, que o artigo estava em um suplemento. Eu trouxe a primeira página de um artigo. Essa aqui é uma captura do PDF que representa exatamente como é que o artigo é publicado na revista física, para mostrar para vocês como é a disposição dos elementos nessa revista. Acontece que vocês precisam lembrar que isso muda de revista a revista. É apenas para vocês terem uma noção. Vejam que o título do artigo está aqui, os autores da revista estão aqui, e é exatamente no rodapé que vocês encontram mais informações para compor a referência. Neste caso, que é a revista de Cadernos de Saúde Pública, você vai ter o nome da revista já abreviado, você vai ter a cidade onde essa revista é publicada, volume e número, o volume é 26, o número é 2, as páginas inicial e final, no caso, 229 é a página inicial, 239 é a página final. Foi publicado no mês de fevereiro, no ano de 2010. Algumas revistas não seguem aquela diagramação, então algumas informações estão no cabeçalho, outras informações não estão em nenhum dos cantos da página. Uma coisa que pode ajudar é ir na página do Cielo, vai na página da própria revista e aqui você encontra informações, por exemplo, quando você acha aqui ó, o endereço da revista, você já fica sabendo a cidade onde ela é publicada. Não era necessário para a revista de Caderno de Saúde Pública, vocês viram que aquilo ali estava no rodapé, mas diversas revistas não têm essa informação no rodapé. No portal Cielo, quando você coloca para ver todos os números da revista, vocês vão encontrar essa grade aqui. E ela é muito útil para obter essas informações que você precisa. Então, aqui vocês veem que essa revista ela é mensal, tem, portanto, no ano de 2018,
sai o volume 34. E como ela é mensal, você tem 12 números. Acontece que às vezes saem mais de 12 números, saem números adicionais. É por isso que você tem suplemento 1, suplemento 2, suplemento 3. Agora você já tem uma noção do que significa aquela informação de suplemento. Já é hora de terminar esse vídeo, ele está muito longo, então agora vocês vão ter uma atividade para fazer antes de passar para o próximo vídeo. Vejam, esse artigo, eu estou colocando a primeira e a segunda página. Aqui vocês veem o título do artigo, o subtítulo, a autora, volume e número, o nome da revista, o período de publicação, mas não se preocupem que no slide seguinte essas informações vão estar mais visíveis. Pronto, é com essas informações que vocês vão ter que fazer o exercício. Façam no caderno que quando for o momento da gente conversar, a gente vê se vocês conseguiram fazer, se ficou alguma dúvida. Só isso, fiquem bem, fiquem com saúde e até o próximo vídeo.